Júlio César, imperador de Roma. Não sou rei, sou César. Por mais de 2000 anos, o nome César tem sido um sinônimo de poder e grandeza. Reis e imperadores, invejosos de suas conquistas, adotaram sua imagem, batizando a si mesmos de César, Kaiser ou Czar. Mas para alguns romanos, ele era um insolente. Um tirano cujas ambições destruiriam a República Romana e abririam as portas para o domínio dos imperadores. Não saber sobre o que aconteceu antes de teu nascimento é permanecer criança para sempre. Cícero. Durante o auge do verão romano do ano 100 a.C., uma jovem nobre chamada Aurélia deu à luz. Era sua primeira criança, um menino. A família e os amigos trouxeram presentes e o garoto recebeu o nome de Caio, seguido pelo nome do clã, Júlio, e o nome da família, César. Como uma criança nobre, cresceu rodeado de riquezas. Sob os olhos cuidadosos do pai, fingia ser um grande general enquanto conduzia uma carroça puxada por uma cabra. Roma era governada por estas famílias de aristocratas. E o jovem César foi criado para seguir os passos do pai. Aos 7 ou 8 anos de idade, Júlio César tinha uma vida difícil e uma mãe severa. Júlio César era punido fisicamente por todos os seus erros. Ele foi moldado através dos castigos para se tornar um grande. César foi educado para que seu objetivo na vida se tornasse almejar as mais altas ambições políticas e honrar o nome da sua família. Esta educação privilegiada deu a César um sentido de orgulho pelo passado romano. Sua lendária fundação no leito do rio Tibre em 753 a.C., os reis que foram derrubados para criar a República, as cidades italianas que foram conquistadas uma a uma, e como nos 2 séculos antes do nascimento de César, os exércitos romanos conquistaram o norte da África, a Grécia, o sul da Gália e a Espanha. O treinamento físico era tão importante quanto a educação. Após as lições, Caio e seus amigos partiam rumo ao campo aberto, fora da cidade. Lá, ele desenvolveu as habilidades que um dia utilizaria nas batalhas. Aos 15 anos de idade, César começou sua vida política. Vestindo a toga, a distinta vestimenta do cidadão romano, acompanhava seu pai ao Fórum, o coração de Roma e do Império.
Como república, Roma tinha conquistado o Mediterrâneo. A riqueza era farta, mas sua própria expansão causava instabilidade política. Roma possuía um sistema aristocrático, no qual seus membros competiam uns contra os outros por cargos políticos eleitos pelo voto público. Competindo uns com os outros, e eleitores voláteis levaram a várias intervenções do exército no final do último século a.C., com o objetivo de resolver as diferenças de opiniões políticas. O resultado disso foram as guerras civis entre os diferentes grupos políticos. O pai de César era senador, um dos oficiais que dominava Roma. Mas por trás das portas do Senado, sua carreira fracassava. César pertencia a uma família da mais alta sociedade, mas que parecia ter perdido um pouco do seu prestígio. Apesar de pertencer à elite da sociedade política, César estava sempre precisando de dinheiro. Isso deve ter sido parte da sua motivação quando, mais adiante em sua carreira, restaurou o nome da família e se posicionou no centro de tudo. César pertencia a uma família que almejava o poder, mas ao mesmo tempo vivia numa época de guerras civis. Eu acredito que o fato de César ter crescido neste contexto foi de uma importância fundamental. Sua família não estava bem. Portanto, ele deve ter sentido uma combinação de grandes expectativas de sucesso com uma terrível frustração. César tinha 15 anos de idade quando seu pai morreu. E ele se tornou o chefe da família. O pai de César morreu quando ele ainda era relativamente novo, e isso deixou César sozinho. Ele teve que trabalhar muito duro para continuar desenvolvendo sua carreira política, e tenho certeza que isso aumentou ainda mais sua ambição. Aos 16 anos, César se casou com a filha de uma família de grande poder político. Mas antes que pudesse se aproveitar das novas relações, Roma entrou em guerra civil mais uma vez. Era uma época de perigo. As riquezas de César foram confiscadas e sua vida ficou ameaçada pelo grupo que havia tomado o poder. César fugiu de Roma e se tornou um oficial do exército. Ganhava tempo com a certeza de que voltaria. Eu prefiro ser o primeiro homem de uma vila de bárbaros do que o segundo em Roma. César. César passou 4 anos lutando na campanha da Ásia Menor, recebendo condecorações por sua bravura. A situação política em Roma tinha mudado, e o jovem que partiu para a guerra voltou como um homem pronto para uma campanha nova e bem diferente. Ele prestava muita atenção à sua aparência pessoal. Sempre fazia barba, era sensível à sua prematura perda de cabelo e, apesar de sofrer de epilepsia, sua capacidade física era fenomenal. Plutarco. Forte e com os olhos escuros e vivos, ele não somente cortava cuidadosamente o cabelo, como removia o cabelo do corpo com o uso de pinças. Suetônio. A arte de falar em público era vital para um jovem que pretendia ser político. Portanto, César viajou rumo ao leste, até a ilha de Rhodes, para estudar com um grande orador grego. Durante a viagem, ele foi capturado por piratas e mantido como refém em uma ilha. Quando os piratas exigiram um resgate de 20 talentos, César começou a rir. Vocês não sabem quem eu sou? Ele disse. E ofereceu pagar 50. Plutarco.
Enquanto seus amigos se apressavam para conseguir o dinheiro do resgate, César se instalou com seus sequestradores. Quando ele queria dormir, ele mandava que eles se calassem. Ele também leu suas poesias para eles, e se eles não admirassem seu trabalho, ele os chamava de selvagens e ignorantes. E entre gargalhadas ameaçava enforcar a todos. Plutarco. Os piratas ignoraram suas ameaças. E assim que o resgate foi pago, o libertaram. Mas César tinha outros planos. Perseguiu e capturou os piratas e ordenou que fossem crucificados. Como os admirava, acelerou suas mortes, cortando-lhes as gargantas. A República era um sistema complexo que criou um equilíbrio de poder entre o exército e a aristocracia. Mas também era um sistema incrivelmente inteligente que criava um equilíbrio de poder entre os próprios aristocratas de duas maneiras. Toda posse de poder era curta e toda posse de poder era dividida. Desta forma, nenhum aristocrata poderia conquistar muito poder. Todos os anos, 2 senadores eram eleitos para governar Roma juntos como cônsules. O conselho era o maior posto da República e era aberto somente àqueles com mais de 42 anos de idade. César sabia que tinha uma longa espera pela frente. Aos 30 anos, deu mais um passo em sua carreira política, conquistando um posto administrativo em uma das províncias ibéricas de Roma. Foi lá que César viu uma estátua de Alexandre o Grande. Ficou impressionado que, com somente 31 anos de idade, Alexandre tinha conquistado grande parte do mundo. E César ainda lidava com causas e petições. César se sentiu tão frustrado que chorou. Um ano depois, retornou a Roma. Seu posto na Ibéria garantiu-lhe automaticamente sua entrada no Senado. Como senador, podia orgulhosamente ter uma faixa de cor púrpura, extraída de caracóis marinhos, em sua túnica. Púrpura era a mais cara e a mais desejada das cores. A morte de sua primeira mulher permitiu que se casasse novamente. Sua nova esposa, Pompeia, lhe trouxe uma nova aliança com parte do Senado e uma grande fortuna, essencial para aqueles com ambição. Mas César não era aceito pela elite. Com uma estratégia corajosa, voltou-se e se promoveu entre a pobreza urbana de Roma. A vida dos pobres era terrível, suja e curta. As ruas eram superhabitadas. Roma tinha crescido muito rápido e as casas tinham sido construídas umas em cima das outras e as pessoas viviam em pequenos recintos. Não havia como curar as doenças. Algumas casas tinham ligação com esgoto, mas muitas não. E as pessoas simplesmente jogavam suas fezes pela janela. Então as ruas eram sujas e cheias de pestes e doenças. E o cheiro devia ser insuportável. Os aristocratas romanos passavam pelas ruas cobrindo seus narizes com rosas. Como forasteiro, Júlio César fez o que qualquer bom político faria. Criou outra base para seu poder. Ele ignorou a aristocracia e foi às regiões pobres, disposto a fazer o que poucos aristocratas fariam, andar pelas ruas, cumprimentando a população. Ele provou que estava pronto para servir e agradar a todos, até os mais pobres. Ele não se importava com sofrimento temporário. Cássio. Com seus esforços, colheu uma recompensa: a responsabilidade pela diversão de Roma. César gastou uma grande quantidade de dinheiro emprestado para realizar os jogos mais extravagantes jamais vistos.
As arenas foram enchidas com água para a reconstrução de batalhas navais. Uma grande quantidade de animais selvagens foi importada do norte da África. 320 gladiadores vestidos de prata lutaram até a morte para a diversão do público. César foi o que podemos chamar de um político popular. Ele não tinha muito apoio no Senado, então se voltou para o povo. Roma estava, de certa forma, repleta de pessoas dispostas a aceitar subornos e seguir o político que lhes prometesse e que lhes oferecesse os melhores negócios. Ele gastava grandes quantias e acreditava que estava comprando uma fama temporária a um alto custo. Plutarco. As dívidas cresciam rapidamente. Se seus empreendimentos políticos falhassem, poderia ser condenado ao exílio ou até mesmo à morte. Mas ignorou os riscos e prosseguiu com seus planos extravagantes. Dizem que César pagou preços tão altos por bons escravos que se sentiu envergonhado e proibiu que os pagamentos fossem registrados em suas contas. Suetônio. Dias e noites passavam enquanto acordos eram feitos na privacidade do lar de César. Os cidadãos comuns gostavam dele pela forma amigável com que lidava com as pessoas. E também por suas festas e seu entretenimento e pelo esplendor de seu estilo de vida. Tudo isso fez com que se tornasse cada vez mais importante. Plutarco. Homens de todas as classes sucumbiam ao seu charme. E suas mulheres também. Todos concordavam que ele adorava o prazer. Gastava dinheiro demais para satisfazer suas paixões e seduzia muitas mulheres de qualidade. Suetônio. De noite, Júlio César era um cidadão da sociedade romana, graças a seus sensacionais jantares e à conquista de mulheres. De dia, ele era outro tipo de homem. Era forte, um mafioso. César montou uma complexa rede de apoio. Aos 36 anos, testou sua popularidade com o público, candidatando-se ao cargo de sacerdote supremo de Roma. César apostou na sua eleição. Ao sair de casa no dia da contagem dos votos, disse a sua mãe que até o anoitecer seria ou um sacerdote ou um mendigo. Para que alguém como César crescesse politicamente, foram necessários grandes empréstimos de dinheiro. Através das doações que receberia com este novo cargo, ele poderia pagar suas dívidas. Portanto, se não fosse eleito, realmente teria muitos problemas. Mas César venceu. Como sacerdote supremo, ganhou ainda mais prestígio, fundos e uma residência oficial cercada de muros altos ao lado do fórum. César ainda desejava se tornar cônsul e iniciou uma aliança política com os 2 romanos que podiam ajudá-lo. Um deles era Crasso, um aristocrata de vastas riquezas. O outro era Pompeu, o maior general romano que tinha acabado de conquistar a Síria, a Palestina e parte do Oriente. Os 3 formaram um triunvirato. Para garantir sua aliança, César providenciou o casamento de sua filha mais nova com Pompeu. Pompeu e Crasso eram ambos extremamente ricos e poderosos. Crasso era simplesmente rico. Mas Pompeu acabara de retornar do Oriente. Ele era uma figura central da elite romana e, a essa altura, provavelmente a pessoa mais importante de Roma. Eles precisavam de César, porque César era perigoso. Em 59 a.C., a riqueza de Crasso e os soldados de Pompeu possibilitaram que César se tornasse cônsul. O novo cônsul se negava a dividir o poder.
Imediatamente, começou a intimidar seu co-cônsul. Ordenou-lhe que atirassem estrume, que o atacassem e que o forçassem a ficar em casa. O Senado estava horrorizado e César ignorou todas as leis precedentes, introduzindo novas. Havia boatos de que ele havia substituído algumas das barras de ouro do tesouro por cópias de bronze. Os que se opunham a ele enfrentavam a reação violenta daqueles que o apoiavam. O senador Cícero definiu o medo da aristocracia. A monstruosidade da natureza de César se esconde por trás de sua aparência amigável. Ninguém sabe o que fazer. Se resistirmos, provavelmente haverá sangue. Quando César se tornou cônsul, ele deixou de lado todo e qualquer tipo de tradição e formalidade ao lidar com seus colegas políticos. Os senadores acharam isso inconcebível e César se tornou violento. Ele tinha soldados andando pelas ruas de Roma e batendo nas pessoas como se a lei não existisse. Roma parecia estar perdida. Era o início de uma era de caos e desespero. A política era um empreendimento competitivo e violento, no qual as chances de falir ou de ser assassinado aumentavam pelo simples fato de você ser um político. César era competitivo. Ele era mais feroz e mais ambicioso que a maioria das pessoas de sua época. E ele venceu. Ele venceu esmagando a sua oposição. Ele venceu. Quando noto quão cuidadosamente ele penteia o cabelo e quando o assisto repartindo os fios com os dedos, não consigo imaginar que esse mesmo homem seja capaz de um crime tão grande quanto a destruição da República Romana. Cícero. O medo da destruição da República não era sem fundamentos. César levou o Império Romano além dos limites do mundo habitado. Plutarco. À medida que seu polêmico ano como cônsul chegava ao fim, César se preparava para dirigir o governo de uma grande província. Seus inimigos no Senado tentaram fazer com que se tornasse supervisor das florestas italianas. Mas César tinha o apoio suficiente para recusar estes insultos. Ele foi eleito governador da Narbonésia e da Gália Cisalpina. Depois, também assumiu o governo da Gália Transalpina. Como comandante das legiões de suas províncias, ele estabeleceu uma enorme e poderosa base. Ele tinha muito pouco dinheiro e estava disposto a fazer o que fosse necessário para obter um exército que apoiasse sua carreira política e que o ajudasse a obter um triunfo para aumentar ainda mais a sua fama. Era tudo em função de construir a imagem de César. Ficou bem claro que tudo que César queria era uma guerra. César não esperou muito. Na primavera de 58 a.C., interceptou e venceu uma tribo de bárbaros que migrava dos Alpes ao território romano. Então, sem a permissão do Senado, marchou para o norte, invadindo as terras ainda não conquistadas da Gália. César estava determinado a conquistar um triunfo, a honra de uma procissão pelas ruas de Roma. Uma das coisas mais assustadoras é que eles estabeleceram uma regra na qual você precisava matar 5.000 pessoas para conquistar um triunfo. Então isso era o que você precisava fazer, matar 5.000. Sem dúvida, um número enorme de pessoas morreu. Eles foram mortos pela máquina militar romana, que nem mesmo questionava a moralidade de uma conquista dessas. Houve 70 triunfos, em menos de 200 anos. Roma estava determinada a se expandir. A direção e a extensão da expansão não foram planejadas. Foram resultado das sucessivas decisões de generais. Os romanos eram mais perigosos que qualquer outro povo do Mediterrâneo. Quando alguém se rebelava, se uma cidade se rebelava, os romanos matavam toda a vida animal existente na cidade.
Eles tornaram milhões de prisioneiros escravos e os comercializaram, retirando-os de suas terras para trabalhar na Itália. O Império era um sistema cruel e explorador. Ele julgava seus homens por suas performances na guerra, não por suas morais ou posições sociais. Às vezes, se uma vitória fosse avassaladora o bastante, ele liberava suas tropas e permitia que se comportassem como bem desejassem. Uma de suas frases era: "Meus soldados lutam bem, com ou sem o cheiro de perfume." Suetônio. As conquistas de César eram intermináveis. Mais de 60 tribos de bárbaros foram incorporadas ao mundo romano. Em 55 a.C., ele foi o primeiro homem a construir uma ponte sobre o rio Reno. Em 54 a.C., tornou-se o primeiro romano a invadir a desconhecida ilha da Bretanha. A entrada no território britânico foi quase um desastre, devido às condições climáticas e às tropas da oposição. Mas César certificou-se de que Roma ouviria apenas o seu sucesso. Lentamente, a Gália foi conquistada e a Europa Ocidental tornou-se parte do Império. 8 anos viajando sobre pedras e poeira, comendo do pior e dormindo no chão. 8 anos de mapas, táticas, coragem, tratados, execuções e batalhas brutais e sangrentas. Durante as guerras gaulesas, César provou ser um comandante brilhante e um líder nato. Sempre na frente da batalha, sempre viajando mais rápido do que os outros para chegar ao seu destino primeiro, sempre carregando mais peso do que qualquer outro soldado. Mas é claro, ele também era um diplomata, culto e extremamente astuto. César preparou seu caminho de retorno à política romana, enviando gloriosas descrições de sua habilidade militar. Nestas descrições, César se preocupava somente em se promover. César tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Carregar a bandeira que dava início ao combate, retirar seus homens do trabalho no campo e da linha de batalha, preparar os soldados e tocar a trombeta. Quando a situação era crítica e não havia reservas disponíveis, César tomava o escudo de um soldado da retaguarda, se dirigia à frente da batalha e, chamando cada soldado pelo nome, encorajava o resto das tropas. Houve uma batalha na qual a tribo foi quase completamente aniquilada e seu nome quase banido da face da terra. César resolveu transformar a tribo em um exemplo para ensinar os nativos a tomar mais cuidado no futuro. Ele mandou executar todos os conselheiros e o resto da população foi escravizada. Em menos de uma década, ele conquistou toda a área da França moderna e decidiu que não valia a pena tentar conquistar a Bretanha. Com suas vitórias, se tornou um homem rico, com a habilidade, o prestígio e o dinheiro necessário para uma carreira política de grande sucesso em Roma. O César, de 50 anos de idade, era bem diferente do homem que havia chorado diante da estátua de Alexandre o Grande 20 anos antes. Tinha vivido o prazer da vitória e a doce sensação do poder absoluto. Na Gália, era onipotente. Tinha um poder do qual não queria abdicar. Sua próxima batalha seria com sua própria Roma. A sorte foi lançada. César. César havia prometido terras aos soldados de suas tropas. Mas o Senado temia o conquistador da Gália e se recusou a cooperar. Por mais estranho que pareça, o problema histórico de Roma foi não controlar os comandantes que estavam distantes. Quando eles estão longe, não existe nenhum problema, mas as coisas se complicam quando eles voltam. Seus opositores no Senado ainda estavam determinados a processá-lo por seu comportamento ilegal na década anterior. Conseguiram convencer Pompeu de que César era incontrolável.
e a aliança entre os generais romanos foi quebrada. Quando o Senado ordenou que César entregasse o comando de suas legiões, indignado, ele se recusou e declarou guerra a Roma. Opositores como Cícero expressaram o ódio que muitos sentiam por César. Este homem miserável e insano diz que age por questões de honra. É honrado manter as tropas sem a aprovação do Senado? Como pode ser permissível começar uma guerra civil por questões de honra? A escolha era simples. Entregar as legiões e enfrentar um julgamento, o exílio e até mesmo a morte, ou lutar. Declarando "a sorte está lançada", atravessou o rio Rubicão, que demarcava o nordeste da Itália, e marchou em direção a Roma. Quando ele entra na Guerra Civil, quando ele atravessa o Rubicão, sua famosa declaração, "a sorte foi lançada", tem dois significados. Agora já não há como voltar atrás. E é interessante que ele escolhe um segundo termo, porque o segundo é que a sorte está no ar. E ninguém sabe qual vai ser o resultado. As notícias se espalharam rapidamente. Todos sabiam do comportamento brutal de César na Gália e temiam o pior. Seus experientes soldados avançaram rumo ao sul, destruindo os inimigos mais organizados. As cidades da Itália temiam César, mas foram poupadas. À medida que os portões da cidade se abriam sem luta, os senadores da oposição em Roma, como Cícero, se sentiam cada vez mais perdidos. As cidades o estão tratando como um deus. Que ovações e honras elas lhe oferecem? Estão encantados com a maligna bondade de César. Quando César chegou a Roma, sua oposição já tinha fugido. Mas em poucas semanas, Pompeu já havia organizado suas tropas. Não era somente uma batalha entre as legiões de César e as de Pompeu. Por trás deles havia outras pessoas com seus próprios interesses. Isso é o que é mais assustador no vencedor de uma guerra civil. Ele tem vários que o apoiam, e todos querem suas recompensas. A batalha não era somente entre os dois generais. Era muito mais do que isso. A guerra civil tomou conta do norte da África e da Europa. César estava determinado a destruir qualquer legião que apoiasse Pompeu. Depois de uma vitória na Ibéria, César marchou para a Grécia para enfrentar o próprio Pompeu na jornada de Farsala. César, com 22 mil soldados, estava em minoria de 2 soldados por 1. Mas assim que a batalha começou, provou ser o melhor general. Atacando no momento certo, venceu um inimigo excessivamente confiante. 15 mil soldados de Pompeu foram mortos, os outros capturados. Foi uma vitória decisiva. Pompeu conseguiu escapar do massacre se refugiando no Egito. César o perseguiu até Alexandria, onde o jovem rei do Egito aguardava o vencedor da guerra civil com um presente: a cabeça de Pompeu. César ficou horrorizado, porém aliviado. Ele estava horrorizado com tamanha desgraça. Mas a verdade é que César sabia que eles tinham feito o que era necessário. E ele podia dizer, bem, não fui eu que fiz. Em Roma, nos banhos, tavernas e padarias, chegou a notícia de que César havia vencido. E conquistaram uma poderosa amante, a nova rainha do Egito. Seu nome era Cleópatra. Juntos,
Eles navegaram pelo rio Nilo como jovens apaixonados. Os boatos se espalhavam enquanto César voltava para Roma ao lado de Cleópatra. Todos comentavam que, após uma batalha com um rei estrangeiro perto do Mar Negro, César exclamara: "Vim, vi e venci." O povo de Roma se perguntava o que César planejava para eles. Ei, sou César. Em 46 a.C., aos 54 anos, César finalmente estava pronto para um desfile triunfal pelas ruas de Roma. O momento com o qual tinha sonhado desde jovem havia chegado. E então ele teve a oportunidade de desfilar em triunfo por Roma, vestindo um manto púrpura e com as bochechas pintadas de vermelho. O manto foi decorado com sóis e estrelas douradas e debaixo da carroça, puxado por 4 bois brancos, um enorme pênis celebrava sua virilidade. Logo atrás dele colocou um escravo que, à medida que o povo o ovacionava, sussurrava em seu ouvido: "Lembre-se, você é apenas um homem." Por respeito e medo, o Senado fez de César um ditador. Os ditadores eram eleitos por 6 meses em épocas de dificuldade. César governou por 10 anos. A Guerra Civil tinha abalado a vida em Roma e no resto da Itália. O governo tinha caído. Soldados veteranos tinham sido afastados das suas terras de cultivo. Os fundos do Estado tinham sido gastos com armas e tropas. Roma teve a sorte de que nenhum estado vizinho era forte o suficiente para se aproveitar da situação. César recompensou seus soldados com as terras que lhes havia prometido e iniciou um grande número de projetos públicos, como bibliotecas, canais e portos. Também ordenou a substituição do calendário lunar pelo calendário com 365 dias. A necessidade da instituição do calendário solar serviu para mostrar que o mundo estava confuso e perdido e era preciso estruturá-lo. Não se sabia ao certo que dia era ou que mês era. Então César decidiu estruturar o ano com o número certo de dias, para que o tempo fosse previsível e não houvesse mais dúvidas. César fez isso. César lutou por 30 anos para chegar ao topo do poder. Agora, sua vida era confortável, mas não tinha soluções para os problemas da República. Seus pensamentos se voltaram para a guerra. Os preparativos começaram para um grande ataque aos partas, os maiores rivais de Roma no Oriente. Antes de partir, César aumentou o número de senadores, recompensando aqueles que o tinham apoiado durante a Guerra Civil. Agora, o ditador vestia uma toga completamente púrpura. Seu aniversário foi declarado feriado público e, mais tarde, Quintilis, o mês do seu nascimento, passou a ser chamado de Július, Júlio. Um grande número de senadores e até de amigos começou a ficar preocupado com esta enorme mostra de poder. Muitos senadores simplesmente não conseguiam aceitar a posição atual de César. Ele era um ditador e se comportava cada vez mais como rei. E os romanos tinham se livrado de seus reis centenas de anos atrás. Não existia palavra mais perigosa no meio político romano do que a palavra rei. César também ignorou sua terceira esposa, Calpurnia, favorecendo sua rainha estrangeira, Cleópatra. Cleópatra estava instalada em uma vila com seu filho ilegítimo, Cesário. Uma estátua dela estava sendo construída no novo templo perto do Fórum. Para muitos, isso era anti-romano e imperdoável. Mas em fevereiro de 44 a.C., o povo o elegeu ditador para sempre.
Sua oposição estava ultrajada. Tudo isso deve ter lhe subido à cabeça. E, para piorar as coisas, ele recebeu o poder supremo de uma forma que, para os romanos, para aristocratas romanos, era simplesmente inaceitável. Mas lembre-se que era preciso ter cuidado, porque as pessoas que o colocavam no poder achavam que ele o merecia e não se impunham em absoluto. Não era toda Roma contra César. Somente os aristocratas mais importantes não conseguiam suportar a possibilidade de que existisse somente um soberano para sempre. Ter um ditador, exatamente o que César tinha se tornado, significava que outros aristocratas não poderiam usufruir das honras que lhes eram de direito. A República tinha de fato sido extinta. Até os aliados de César começaram a se voltar contra ele. Sua arrogância tinha ido longe demais. 50 ou 60 senadores, incluindo um de seus melhores amigos, Brutus, decidiram que César devia ser retirado do poder. Resolveram assassiná-lo. A data do assassinato foi combinada. O dia da reunião do Senado, 15 de março, 3 dias antes de que César partisse rumo à Parta. César se dirigiu ao Senado dispensando seus guarda-costas. Declarou que seria melhor morrer do que viver em eterno medo. O edifício do Senado estava sendo reformado. Portanto, os senadores se encontraram no único teatro de pedra em Roma, construído pelo antigo rival de César, Pompeu. Ao entrar no teatro, César foi cercado. Seus assassinos sacaram suas adagas e o atacaram, esfaqueando-o 23 vezes. César caiu cobrindo seu rosto com sua toga púrpura, para que ninguém o visse morrer. Cinco dias mais tarde, em um magnífico funeral público, seu corpo foi cremado. César foi assassinado também por aqueles que o apoiavam, porque eles tinham medo de não poder controlá-lo. A razão que deram pelo assassinato de César foi muito simples: libertas, liberdade. Talvez seja um conceito amplo e indefinido, mas se você não entender o que é a liberdade, você terá dificuldades. Para os romanos, era a liberdade do poder arbitrário de uma pessoa. Liberdade para poder pensar e falar sobre o que acreditavam. Eles estavam absolutamente certos. O reino de César como ditador introduziria uma série de imperadores absolutos que impediriam a liberdade do povo romano. Foi por isso que eles disseram que o mataram. E foi por isso que eles tinham o direito de matá-lo. Se você se importa com a liberdade, você não pode aceitar um ditador, um monarca absoluto. Eu suponho que César foi apenas um brutal. Cuidadoso e bem-sucedido, exemplar do que Roma representava. Como general, ele era melhor que seus rivais. Provavelmente tão bom quanto Pompeu. Mas, no fim, ele acabou vencendo Pompeu. Ele foi mais cuidadoso no sentido que ele passou leis que duraram mais do que as leis de seus antecessores. Portanto, eu o vejo como o melhor dos generais e políticos de sua época. Mas somente como general e político. Não exatamente como um imperador. Sem sombra de dúvida, para mim ele foi o melhor. A carreira de Júlio César deixou claro que o velho sistema republicano não estava funcionando. As soluções para os problemas políticos eram encontradas somente através da violência e César tinha sido um dos mais bem-sucedidos expoentes da violência. Ele pagou o preço com uma morte violenta.
Ele foi o indivíduo que marcou a virada entre o sistema velho e o sistema novo, dando início ao novo sistema sem nem ao menos planejá-lo. A presente situação determinaria como a pessoa no poder deveria reagir, e ele foi o primeiro a fazer isso. É por isso que seu nome não morre. E é por isso que a palavra que passa a descrever o homem que governa Roma, desse ponto em diante, é César. Augustus, o primeiro dos imperadores. Ele cresceu à sombra de Júlio César e acabou se tornando ainda maior que o próprio. De uma juventude na Roma em guerra civil e anarquia, a era dourada de paz e prosperidade. Com ideais de igualdade, ele se tornou Augustus, o primeiro dos imperadores. Ele assumiu a responsabilidade de vingar a morte de seu tio, Suetônio. Em março de 44 a.C., Roma era um caos. O ditador Júlio César tinha sido assassinado. Foi esfaqueado até a morte por aqueles que considerava aliados ou até mesmo amigos. Republicanos que acreditavam em líderes eleitos não aceitavam as regras de um ditador ou rei. Ninguém sabia o que ia acontecer após a morte de César. Seus assassinos não estavam preparados para assumir o seu cargo e havia um suspense no ar e todos eram suspeitos de ambições secretas, mas ninguém realmente sabia o que estava por vir. Na principal praça pública de Roma, o Fórum, o testamento de César foi lido por seu fiel braço direito, Marco Antônio. No testamento, ele deixou presentes para os cidadãos de Roma e passou seus bens e o nome da família para seu parente mais próximo, seu sobrinho neto, Otávio. Sua família era de pequenos proprietários rurais das redondezas de Roma, e o jovem de 19 anos era pouco conhecido entre a multidão que se aglomerou à volta de Marco Antônio. Otávio havia passado um verão na Ibéria, em campanha com o tio-avô, e depois foi mandado para o leste, para a Grécia. E foi lá que soube do assassinato de César e de sua herança. Sua mãe lhe escreveu implorando para que não se envolvesse com a política assassina da capital.
Mas o adolescente ignorou as preocupações da mãe e partiu para Roma. Imagine a situação. Ele fica sabendo do assassinato de César. Descobre que é o herdeiro principal e percebe que, se ele não arriscar, ele vai ser assassinado ou totalmente esquecido. Foi preciso muita coragem, bravura e talvez até um pouco de ignorância arriscar tanto com tão pouca chance de sucesso. Ele realmente arriscou. Na realidade, eu acho que foi uma grande ingenuidade. Ao retornar, Otávio descobre que Marco Antônio havia assumido o comando. Os assassinos de César haviam fugido de Roma e Marco Antônio foi eleito um dos 2 cônsules do Senado. Mas muitos senadores republicanos temiam que Antônio aspirasse o poder absoluto da ditadura. A ambição de Antônio é muito clara: assumir a posição de César. Primeiro, sua ambição é se tornar o mais parecido com César quanto possível e dividir o poder. Mas a competição é grande. E aí, quando matam César, ele quer ser o novo César. Os oponentes de Marco Antônio tinham um plano. Otávio seria a figura perfeita em que todos confiariam. A popularidade do seu tio-avô e o exército protegeriam a República das ambições de Marco Antônio. Conforme o líder do Senado deixou bem claro, assim que a República fosse restabelecida, o jovem Otávio poderia ser dispensado. Idolatre-o, honre-o e livre-se dele. Cícero. Os senadores de meia-idade logo descobriram que haviam subestimado o jovem adolescente. Dois homens dividiram todo o Império Romano entre eles. Ápio. Otávio aceitou a herança do tio-avô e adotou o nome Gaio Júlio César Otaviano. Na história, é conhecido como Otaviano. Otaviano prometeu ao Senado que usaria o poder que o nome de César tinha para proteger Roma de futuras anarquias e ditaduras. Ele ofereceu ao Senado o fiel exército de César, em troca de legitimidade. O Senado, influenciado por Cícero, elegeu o adolescente Otaviano senador. Com isso, Cícero estava oficialmente contra Marco Antônio. Vamos falar do pior tipo de vulgaridade. Você, com a sua gula, bebeu tanto vinho no casamento de Hípia que foi obrigado a vomitar na frente dos romanos. Já seria péssimo apenas regurgitar, mas ele vomitou e ficou com o colo cheio de pedaços de comida regados a vinho. Cícero. Antônio respondeu com terríveis acusações. Júlio César exigia favores sexuais de Otaviano como pagamento por sua adoção. Cícero retrucou com insulto após insulto. Que falta de civilização! Que crueldade! Ele acusou Otaviano de fatos criados por sua própria indecência e libertinagem. Essa imagem cria uma imagem de um Antônio bêbado. O Antônio que não é capaz de ser um político responsável. E é isso que os romanos caracteristicamente fazem em situações de conflito público. Nós reclamamos da forma como a política moderna se tornou baixaria pessoal entre os líderes políticos. Isso não é nada para os romanos. Eles esperam que seja uma baixaria. Isso é normal. Mas no decorrer das discussões, as pessoas se magoam, se irritam e não perdoam facilmente. E isso deu a Antônio uma grande quantidade de inimigos irados. Cícero fez um comentário que eu considero de extremo mau gosto quando disse no banquete dos idos de março que Antônio deveria ter sido parte do jantar.
o Senado mandou o exército para o norte da Itália para atacar Marco Antônio. A legião, fiel à memória de César, foi comandada por seu filho adotivo, Otaviano. Nas duas batalhas que se seguiram, as legiões de Antônio foram destruídas, mas ele escapou ileso. Seus oponentes no Senado congratularam-se por acabar com as aspirações de Marco Antônio. Acreditavam ter salvo a República, mas desconheciam as ambições de Otaviano. Aparentemente, Otaviano estava com o mesmo problema que César teve em 49. Que se você tem um exército e você não tem opção, e você o separa, é o fim da sua carreira política. Você vai ser devorado pelos lobos aristocratas. Se você mantém seu exército e usa para ajudar na sua carreira política, aí você tem uma chance. Se você tem um exército, você pode sobreviver. Sem um exército, aos 19 anos, você está acabado. Otaviano manteve pulso firme com seu exército e, num ato de coragem e bravura, se dirigiu para o sul, em direção a Roma. Aos 19 anos, ele foi para Roma como se estivesse indo para uma cidade inimiga e mandou mensagens em nome do exército exigindo fazer parte do conselho. Quando o Senado hesitou em obedecer, Cornélio, um centurião-chefe dos deputados, desabotoou seu uniforme militar, mostrando sua espada, e corajosamente disse: "Se você não fizer conselheiro, isso o fará. Suetônio." O Senado não tinha outra escolha a não ser obedecer. Otaviano havia subjugado os senadores antes que pudessem se livrar dele. Agora Otaviano precisava de um aliado poderoso e, sem hesitar, procurou seu inimigo Marco Antônio. Ambos tinham interesses em comum. Ambos queriam vingar a morte de César. Seus exércitos queriam vê-los unidos. Juntos com Lépido, comandante da Legião da Gália, fizeram um pacto. Dividiriam o império e eliminariam qualquer oposição. Em Roma, Otaviano e Marco Antônio iniciaram uma série de situações brutais e sangrentas. Centenas de senadores e oponentes foram assassinados ou obrigados a se exilar. Antônio se certificou de que o malicioso Cícero estivesse entre eles. Otaviano fez questão de assinar a autorização para a morte de seus antigos aliados. Otaviano não perdoava. Ele faria qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Acabar com os que eram muito ricos ou hostis, conseguir o que queria, era imperativo para ele. Com o objetivo de vingar a morte de César, Otaviano e Marco Antônio viajaram para a Grécia. Na Batalha de Filipe, lutaram contra os assassinos, homens como Brutus e Cássio, e foi uma vingança sanguinária. Otaviano e Antônio rapidamente tiraram o fraco Lépido do caminho e dividiram o império entre eles. Antônio ficou com as ricas províncias do leste, ricas em oportunidades de expansão militar. Otaviano ficou com o oeste. Ambos sabiam que estava prestes a chegar o dia em que lutariam entre si. Eu venci em Ática, Otaviano. Em Roma, Otaviano começou a consolidar seu poder. Em 39 a.C., ele se casou com a bem-nascida Escribônia, mas se cansou dela bem depressa. Apesar do poder político das conexões que ela tinha, logo após o nascimento de sua filha Júlia, ele terminou o casamento. Eu a divorciei porque ela reclamava demais, Otaviano. No ano seguinte, Otaviano conheceu e se apaixonou por uma jovem chamada Lívia. A jovem de 19 anos já era casada, tinha um filho chamado Tibério e estava novamente grávida.
Otaviano forçou seu marido a divorciar-se dela. Nos livros antigos, é representado como um encontro de amor. Mas não existe uma explicação óbvia de que tipo de vantagem ele teria numa situação como essa. Parece ir contra todas as regras de um jogo político simples. E é muito estranho que, tendo resolvido se casar tão de repente e inesperadamente, que ele tenha mantido o casamento até o fim de sua carreira. O casamento também serviu para melhorar suas então estremecidas relações com Antônio. Ele lhe deu a mão da sua amada irmã Otávia, que deixou Roma para morar com Antônio em Atenas. Mas Antônio não tinha tempo para Otávia. Ele se apaixonara por Cleópatra, a rainha do Egito. Ela era rica, sensual e intrigante. Ela viu Antônio como novo líder romano, e assim como antes havia seduzido Júlio César, agora seduziria Antônio. A paixão ardente também alimentava ambições políticas. Cleópatra queria que o exército de Antônio a ajudasse a construir um novo império centrado no Egito. Antônio percebeu que poderia usar a fortuna dela para segurar Otaviano. Antônio despachou uma Otávia humilhada de volta a Roma e, sem divorciar-se dela, casou-se com Cleópatra. Talvez tenha sido porque Antônio se aliou a Cleópatra, uma mulher estrangeira, que Otaviano foi capaz de usar a sua fortuna de uma forma que ele assegurou o apoio da maioridade no Senado de Roma. Foi essa aliança com uma estrangeira que virou o jogo em favor de Otaviano. Otaviano se enfureceu ainda mais quando Antônio declarou que Cesário, o filho ilegítimo de Cleópatra e César, era o verdadeiro herdeiro do nome e da fortuna de César. Em Roma, Otaviano começou uma campanha contra Antônio. Quem não se enfureceria ao ouvir e ver no que Antônio se tornara? Agora ele abandonara completamente seu estilo de vida ancestral, aderiu a costumes estrangeiros e bárbaros. Se recusava a honrar a nós, seus conterrâneos, nossas leis e nossos deuses. Ou ele está cego ou ele está louco. E ouvi dizer que ele foi enfeitiçado por aquela mulher. Sendo assim, ele não mais será considerado um cidadão romano, e sim um egípcio. Otaviano. É difícil explicar, mas aqui nós temos um líder romano, um grande mestre, que se juntou a uma linda mulher egípcia e é tratado pelos romanos como se fosse o primeiro-ministro no meio da Guerra Fria, fugindo como uma espiã russa, uma mulher fatal. Imediatamente Antônio é descartado do cenário político romano. Muitos dos senadores romanos assumem essa posição, até mesmo contra seus próprios princípios, porque seu maior interesse é apoiar Otaviano. Otaviano aproveitou-se do grande temor de Roma, dizendo que Antônio pretendia mudar a capital para o Egito e submeter Roma a uma rainha estrangeira. É aí que Octaviano ganha vantagem, porque ele pode explorar as suspeitas romanas em relação a estrangeiros, reis e mulheres, e maldosamente criar a possibilidade da rainha estrangeira, que vai triunfar sobre as ruínas da capital. E, sem dúvida, isso tem um poder enorme com o sentimento popular na Itália. Fazendo-se passar pelo grande salvador de Roma e de suas tradições, Otaviano se preparou para a guerra. Levou 4 anos montando seu exército. Em 31 a.C., ele ergueu o estandarte legionário, rezou para o deus Apolo e partiu. A grande rivalidade entre Otaviano e Antônio chegaria ao seu clímax na costa oeste da Grécia, na Batalha de Actium.
No centro, podia-se ver as tropas, em bronze, em posição de guerra. As ondas pareciam douradas. De um lado, Otaviano, liderando os italianos para a batalha, com componentes do Senado e grandes deuses. Do outro lado, Antônio, uma riqueza absurda. E, uma vergonha, a esposa egípcia e o apoio do poder do Oriente. Virgílio. Agripa, o grande general de Otaviano, ganhou a batalha naval, mas a um grande custo. As águas da região ática foram manchadas com sangue romano. Sêneca. Muitos líderes de Roma e da Itália que apoiavam Antônio pereceram. Antônio fugiu para o Egito arrasado e se suicidou. O grande rival de Otaviano estava morto. Cleópatra, temendo por sua própria vida, pediu uma audiência com Otaviano para lembrá-lo de seu amor por Júlio César. Otaviano não se comoveu. Ele pretendia expor a derrotada rainha em triunfo pelas ruas de Roma. Pela primeira vez, o Egito foi levado para o Império Romano e sua riqueza abundante confiscada por Otaviano. Perante tanta ruína e humilhação, Cleópatra se matou com a mordida de uma cobra venenosa. Otaviano, então, mandou assassinar seu filho Cesário. Um mundo cansado pela guerra civil sucumbiu ao seu controle. Tácito. Aos 33 anos, Otaviano voltou a Roma. Eu acho que nem em 31 a.C., quando ele se tornou líder absoluto de Roma, ele poderia prever o que aconteceria. O que ele sabia com certeza é que, se ele ostensivamente assumisse um poder monárquico, suas chances de ser assassinado seriam as mesmas de Júlio César. Ele sabia que tinha que ser cuidadoso e cauteloso, equilibrando forças com a aristocracia romana. Otaviano vivia um constante dilema. Como ser o líder soberano e sobreviver? O grande conflito é que ele disse que estava salvando Roma de seu opressor. Antônio é o opressor. Antônio é o tirano. Ele manipulou a situação de forma que, ao invés dele ter a mesma imagem de César, sendo o tirano de Roma, ele é o libertador. Ele é o Brutus livrando Roma da tirania. Mas é claro que, para livrar Roma dos tiranos, ele se tornou um tirano. Como resolver esse conflito? Como ele pode ser o amigo de todos, o salvador de todos, e não ser o homem diabólico que monopolizou o poder? Otaviano recompensou muitos da antiga aristocracia com cargos no governo. Com a riqueza do Egito, promoveu jogos requintados e distribuiu favores. Mas alguns perceberam o que estava ocorrendo. Ele comprou o exército com presentes, as pessoas comuns com comida barata e a todos com seus discursos de paz. Muitos homens morreram no campo de batalha. Os que ficaram foram premiados com riqueza e cargos proporcionais à sua aceitação e servidão. Tácito. Eu acho que a coisa mais fascinante sobre Otaviano é o contraste entre a capacidade de ser totalmente insensível, cruel, como ele demonstrou no período antes do Ático, e a forma como ele é capaz de deixar essas características de lado e assumir uma personalidade completamente diferente depois.
Depois de um século de guerra civil e ditadura, Otaviano sabia que o povo romano queria um homem de paz e estável, que respeitasse os valores republicanos. Se era isso que eles queriam, essa seria a imagem de Otaviano. Roma não estava pronta para a ditadura, ou para a monarquia, ou para o império. E ele desenvolveu um equilíbrio onde as pessoas acreditavam que eles ainda tinham uma certa estrutura republicana, mas ao mesmo tempo com um único homem no poder. Apenas 4 anos após Ática, ele fez uma manobra política espetacular. Ofereceu entregar o poder de volta ao Senado. O fato de que eu tenho o poder de liderar vocês para sempre é evidente. Mas eu tenho uma natureza tranquila e nenhum desejo de domínio. Do poder que eu tenho agora, eu abro mão. Permitam que eu viva a minha vida em paz. Foi uma grande manobra. O Senado, surpreso com sua atitude, temia outra guerra civil. Eles não tinham outra opção a não ser recusar sua resignação e, exatamente como Otávio pretendia, lhe deram ainda mais poder. A liderança de um homem só era a única solução possível para um país naquele estado. Tácito. O que aconteceu em 27 foi que ele fingiu renunciar ao poder. Ele disse, vocês querem que eu renuncie? E eles imediatamente, talvez pela memória da guerra civil ainda muito recente, parte por saber o risco que corriam, disseram, não, seja o nosso líder. E ele então recebeu o título de Princeps, Primus Inter Pares. O título de Princeps permitiu com que Otaviano não chamasse a si mesmo de ditador. Mas atrás da fachada de igualdade, Otaviano cada vez mais consolidava o poder absoluto. Otaviano resolveu estreitar seus laços com os militares. Como comandante-chefe do exército, ele fez da guarda de elite de Pretória sua segurança pessoal. Os comandantes das 28 legiões estavam restritos a um mandato de 2 anos para evitar maiores aspirações políticas. Por precaução, os governadores e generais das províncias onde as legiões se instalavam eram selecionados pela família e pelos amigos de Otaviano. O objetivo real desse esquema era que os senadores ficassem desarmados e despreparados em caso de guerra, enquanto ele possuía armas e controlava as tropas. Cássio. Em Roma, Otaviano se certificou de que teria o apoio popular. Ele iniciou trabalhos públicos, limpou o rio Tibre, melhorou a qualidade da água, criou grupos de combate a incêndios. Acima de tudo, começou uma vasta campanha de construção. Eu transformei a Roma de tijolo em Roma de mármore. Otaviano. Em 5 anos, as lembranças da Guerra Civil desapareceram. Os benefícios da paz estavam por todo o Império. Até mesmo inimigos políticos aderiram ao sistema de recompensas e privilégios. Eles aceitaram porque eles próprios estavam profundamente envolvidos. Eles passaram para o lado dele e foram recompensados. Ele sempre se certificou de que muitas pessoas recebessem muitas recompensas. E criar esse sistema de recompensas foi um dos trabalhos do genial Augusto. O que eles não querem é que o sistema caia, porque, é claro, eles estão por trás de tudo. Seu regime estava enriquecendo a muitos. O Senado, que antes pregava idolatre-o, respeite-o e livre-se dele, agora o idolatrava pela paz que criou e o honrou com um novo nome, Augusto, o Venerado. Eu recebo o título de Augusto em nome do Senado, em reconhecimento ao meu valor, clemência, justiça e devoção.
Augusto. Otaviano tornou-se o imperador César Augusto. Ele não tinha rivais. Era o mestre do Império Romano e fundador da Pax Romana, a paz romana. Eu restaurei, eu completei, eu construí, eu dei. Augusto. Augusto exigia fidelidade absoluta. Em troca, proporcionava paz, estabilidade, lei e segurança para todos os cidadãos. Roma, sob o comando dos imperadores e de Augusto, se beneficiou da prosperidade como nunca. Basicamente, tinha mais dinheiro disponível, os impostos estavam indo para Roma, Roma estava crescendo. Roma começou a se expandir no reinado de Augusto como nunca tinha antes. Era o primeiro passo de uma jornada de 2 séculos de muita prosperidade. Após décadas de uma guerra civil destruidora, as províncias de Roma se beneficiavam com a Pax Romana. Novas cidades, aquedutos, teatros, banhos públicos, ruas e pontes eram fornecidos pelo Império. O comércio prosperava e a agricultura se desenvolvia. Ele ficou conhecido como o grande restaurador da normalidade, o reestruturador da sociedade, e melhorou a vida de muitos cidadãos do Império Romano. Ele possibilitou a volta do cidadão ao campo ou ao que quer que estivesse disponível para eles. Augusto, agora com 40 anos, cultivava a imagem de um homem frugal. Dormia numa cama de campanha e comia refeições simples. Ele era frugal. Sempre preferia a comida das pessoas comuns, principalmente o pão branco com queijo e figos verdes. Suetônio. A sua imagem era de um homem de imensa simplicidade. Augusto era um imperador consciente que trabalhava duro. Ele não dormia bem. Em alguns sentidos, ele era um homem doente. Ele acordava cedo para ler as notícias. Ele era extremamente escrupuloso e sempre tinha dezenas, até centenas de delegações querendo vê-lo. Os bem-sucedidos achavam que ele era educado, cortês, que ele os ouvia e que era muito generoso. Augusto se certificava que sua boa imagem corresse por todo o Império. Centenas de estátuas, bustos e moedas foram parar na Ibéria, Judéia, Grécia e Gália. Ele acaba sendo identificado com os deuses e sua representação simbólica. A forma como se apresenta, surpreendentemente, é a de um clássico deus romano. É por isso que, a partir do ático, ele não tem idade. Ele é simplesmente divino, como um deus vivo. Ele não tem rugas, ele não tem problemas. A imagem era parte do seu teatro, mostrando seu poder e escondendo a realidade da chegada da meia-idade. Seus dentes eram pequenos, poucos e cariados. Seu cabelo amarelado e encaracolado. As sobrancelhas se juntavam acima do nariz e quase não se percebia que ele era um homem tão pequeno. Suetônio. Sua popularidade continuou crescendo. Um mês do verão foi batizado em sua homenagem, agosto.
sacerdotes faziam sacrifícios pelo seu bem-estar. A saúde de Augusto e do Império se tornaram sinônimos. É muito claro que determinados grupos de líderes por todo o Império Romano estavam tão satisfeitos com a nova paz e com a prosperidade que eles alcançaram, que eles elevaram Augusto a um nível absurdo. Um deus. E isso era uma grande novidade dentro da religião romana. Os grandes poetas Horácio e Virgílio estavam encarregados de cantar os méritos do seu imperador. O grande César devolveu à terra suas plantações, acabou com a criminalidade, trouxe de volta antigos costumes que o homem italiano tanto prezava, e a fama e dignidade do nosso domínio acabou se espalhando por toda a parte. Horácio. Em 18 a.C., aos 45 anos, Augusto iniciou uma campanha moral para restaurar os valores tradicionais familiares em Roma. Incentivos financeiros encorajaram os cidadãos a casarem e terem filhos. O divórcio ficou mais difícil. Pagava-se multa por adultério. É através de homens que vivem suas vidas assim que os romanos do futuro se tornarão pessoas poderosas. É imperativo que o resto do mundo lhes obedeça, pois deve haver uma raça influenciada por vocês. Augusto. Mas por trás da máscara da moralidade, existia pura hipocrisia. Nem mesmo seus amigos podiam negar que ele cometia adultério. Mas é claro que eles justificavam dizendo que eram por razões de Estado e não simplesmente por paixão. Ele tentava descobrir os planos dos seus inimigos se aproximando das suas esposas e filhas. Suetônio. Sua imagem pública continuava intacta e sua popularidade também. Ele tirou Roma e seu império do horror da guerra civil. Para assegurar a paz no futuro, o já não tão jovem imperador tinha que achar o sucessor ideal. No auge da felicidade e confiança em sua família, a sorte o abandonou. Suetônio. Augusto deu um fim à república. Era um rei, só não tinha o título. Sua nova ambição era criar uma dinastia que herdasse seu poder. A sucessão é um dos fatores mais perigosos de uma dinastia. Na verdade, nomear um sucessor, dizer, esta pessoa vai ser meu sucessor, não é uma boa coisa. Porque diminui o poder. Na verdade, dá poder a esse sucessor. E o interesse geral é todo em torno dessa nova pessoa. Essa é uma das razões pela qual Augusto não nomeia um sucessor. O que ele tem que fazer é criar um grande grupo que o apoie. Ele não pode correr grandes riscos. Ele precisa de uma família. Para a grande tristeza de Augusto, sua esposa Lívia não lhe deu nenhum filho. Sua única filha, do seu casamento com Escribônia, era Júlia. Ela se tornou a chave para as esperanças de Augusto de estabelecer uma dinastia imperial. Ele estava desesperado para que Júlia lhe desse netos. Pais romanos em cargos políticos achavam que eles tinham o direito de manipular seus filhos para suprir suas ambições políticas. Então, Augusto casou Júlia com sucessivos maridos por causa de seus interesses políticos. O primeiro marido de Júlia morreu antes que tivessem filhos. Augusto, então, fez com que ela se casasse com seu melhor amigo, Agripa, 24 anos mais velho. Cumprindo suas obrigações, tiveram 5 filhos. 2 deles,
Caio e Lúcio foram adotados por Augusto. Mas quando Agripa morreu, Augusto forçou Júlia a casar-se com seu meio-irmão Tibério. Júlia finalmente se rebelou e desgraçou seu pai. Sua filha não tinha vergonha e se tornou uma grande vergonha. Ela se entregou a diferentes amantes. Ela andava pela cidade vivendo aventuras noturnas. No mesmo fórum onde seu pai propôs a lei contra o adultério, ela seduziu. Ela passou a viver uma vida de prostituta, vendendo seu corpo a amantes desconhecidos. Sêneca. Havia um motivo. Uma razão para a violação das leis morais de seu pai. E por causa dessa rebeldia, Augusto decidiu que ela seria exilada. Ele a exilou numa ilha por 5 anos, proibindo-a de receber visitas masculinas e proibindo-a de beber vinho. Ou seja, fez sua vida ser uma desgraça. Corriam rumores de que Lívia, a esposa de Augusto, teria contribuído para a desgraça de Júlia. Eu não acho que Júlia queria se rebelar. Existe uma grande possibilidade de a história verdadeira não ser a história de Júlia, mas a de Lívia. Que Lívia armou tudo para arruinar Júlia e seus filhos, para levar seu filho Tibério ao poder. E eu acho que esse é um ponto de vista bem plausível, que a razão para a ruína de Júlia é que Lívia vai a Augusto e diz: eu preciso falar com você sobre sua filha. Ela tem feito algumas coisas das quais você precisa saber. Ela tem participado de orgias no fórum e, francamente, é péssimo para você. E por aí vai. Mais tragédias pessoais marcariam os últimos anos de Augusto. Muitos achavam que seus netos favoritos, Gaio e Lúcio, seriam seus sucessores. Mas ambos morreram cedo. Augusto, para quem a sorte sempre sorriu, agora, aos 66 anos, estava arrasado. Sua saúde começou a piorar. No inverno, ele usava 4 túnicas e um grande camisolão de lã por cima de uma camiseta. O indicador da sua mão direita estava tão dormente e tremendo que ele quase não conseguia segurar o bico de pena. Suetônio. Durante o comando de Augusto, o Império passou por uma grande expansão. Mas em 9 depois de Cristo, em campanha para consolidar a nova fronteira no rio Elba, houve um grande desastre. Na umidade e escuridão da floresta, 3 legiões foram atacadas por tribos germânicas e aniquiladas. Ele ficou tão consternado com o ocorrido que deixou o cabelo e a barba crescerem por vários meses. E às vezes batia com a cabeça na parede gritando: "Me deem minhas legiões de volta!" Suetônio. Augusto não conseguia se recuperar de tamanho fracasso. Seu conselho ao seu enteado Tibério era para não avançar além das fronteiras. Tibério havia se tornado um general forte e fiel. Augusto não tinha intenção de fazê-lo como sucessor, pois Tibério não tinha seu sangue. Mas agora não tinha opções. Em 5 depois de Cristo, ele finalmente adotou Tibério como seu filho e sucessor. Estabeleceu-se, então, uma dinastia imperial. A imortalidade é um estado que não está ao nosso alcance. Mas viver nobremente e morrer nobremente é uma maneira de conquistar esse estado. Augusto. No ano 14 depois de Cristo, Augusto ficou muito doente. Chamou sua família e seus conselheiros. Como eu interpretei bem o meu papel? Batam palmas.
e me liberem desse palco com aplausos. Augusto. Augusto morreu com Lívia ao seu lado. Diferentemente de muitos imperadores de Roma que viriam a sucedê-lo, ele morreu na cama, em paz, aos 76 anos. No seu funeral, uma águia foi solta, simbolizando seu espírito indo para o céu. Logo após sua morte, Augusto foi declarado um deus. Augusto define o império. Define um novo sistema. Isso está claro. César é o elo de um sistema antigo para um novo sistema. Mas César deixa o novo sistema completamente indefinido, totalmente aberto para o futuro. É impressionante a quantidade de aspectos em que Augusto serviu de modelo para o futuro. Além disso, sua importância para que todos os seus sucessores seguissem seus passos. Ao final do reinado de César, províncias por todo o Mediterrâneo tinham a sensação de poder seguir com as suas vidas. Existia um sistema judicial, um sistema de impostos, e assim eles estavam em paz. Augustus criou uma estrutura de governo e defesa que mantinha essa paz. E isso fez uma grande diferença. Augusto fez um milagre. Ele deu fim a 100 anos de discórdia política em Roma. O que ele fez foi mudar Roma de uma república e da guerra civil para uma estável monarquia. Esse foi um feito inacreditável. Não só ele conseguiu isso, mas seus sucessores conseguiram manter o sistema que ele criou. A nova ordem criada no reino de Augusto duraria séculos. Mas a fortuna da sua família imperial estava menos segura. Entre seus sucessores imediatos estavam dois imperadores romanos mais notáveis, Calígula e Nero. Em comparação, todos olhariam para trás, para o primeiro dos imperadores como o melhor.